meus alunos, sejam bem-vindos, mais uma aula aqui, a nossa aula de número 18, né, falando ainda sobre campos vetoriais. Então na aula passada, lá na aula 17, nós vimos um tipo de campo vetorial que é bem importante na engenharia, que é o campo gradiente, né? O campo gradiente, ele dado uma função escalar, né? Então lembrando lá do conceito de função escalar, é uma função que para cada ponto do domínio você tem um número associado, né? Aquela função te dá um único valor, certo? Então o gradiente de uma função escalar, ela te dá um vetor, correto? Um vetor em cada ponto do domínio, isso daí gera um campo vetorial, certo? Um vetor gradiente é um vetor bastante importante aí, é um campo vetorial bastante importante na engenharia, né? O vetor gradiente, ele aponta, né, na direção de máxima variação da função naquele ponto. Então ele é bem importante. Na sequência aqui, então nós vamos falar de um outro campo vetorial bem importante, que é o campo vetorial divergente, tá? Então hoje nós vamos falar do divergente de um campo vetorial, tá bom? Não tem nada a ver com o filme Divergente lá não, tá? É um conceito matemático esse daqui. Então, divergente. Nós vamos representar o divergente aqui por div, certo? Div de divergente, né? Óbvio aqui. Então, div de um campo vetorial E, tá? Chamei de E aqui, tá certo? E o divergente, pessoal, um pouquinho diferente do que acontece lá com o gradiente, né? Que a gente pega uma função escalar, aplica o gradiente nessa função e o resultado é um vetor ou um campo vetorial. O divergente, ele é aplicado sobre o campo vetorial, tá? Então eu vou pegar um campo vetorial, aplicar o divergente sobre esse campo vetorial aqui, e o divergente de um campo vetorial dá um escalar, certo? Dá um número. Então, o divergente, a gente vai estudar ele aqui dentro do conceito do conteúdo de campos vetoriais, porque ele é uma operação sobre um campo vetorial, só que o resultado dele é um escalar, é um número, tá? Então veja como que fica a expressão do divergente aqui, olha só. Então o divergente de um campo vetorial E aqui, ó, o símbolozinho aqui de vetor aqui em cima, tá? Então o divergente de um campo vetorial é um número, não é um vetor. Olha só aqui que agora eu não tenho mais aquela notação IJK, tá bom? O que eu tenho aqui no lugar? Eu tenho, ó, dm dx, isso aqui dá um valor, mais dn dy, isso daqui dá um outro valor, mais dr dz, isso daqui dá um outro valor, tá certo? Então isso daqui é um escalar, é um número. Lembrando, o que é m? M é a componente do campo vetorial na direção x, n é a componente do campo vetorial na direção y, e r a componente do campo vetorial na direção z, beleza? Então isso daqui vai dar um escalar para nós. O divergente, pessoal, ele é representado da seguinte maneira também, né? Vamos aumentar aqui, ó. Então aqui eu escrevi div, né, de divergente, mas matematicamente a simbologia desse divergente é essa daqui, olha só. É o vetor gradiente, olha só aqui, lembra lá do gradiente, né? Então, é o vetor gradiente produto escalar com o campo vetorial, correto? Então tá aqui, olha só, isso daqui que é um divergente. Então tomem cuidado, tá? Aqui eu tenho um vetor, que é o vetor gradiente, e aqui eu tenho outro vetor, que é o campo vetorial em questão, tá certo? Então isso daqui é um produto escalar, tá? É um produto escalar entre dois vetores. Então olha só, relembrando aqui, o que é o gradiente? O gradiente é um vetor, não é? Esse vetor daqui, que nós já vimos. É a derivada na direção x, certo? Que vai dar essa primeira componente. Depois a derivada, né, da função em relação a y, nessa componente, e depois a derivada da função em relação a z, que vai te dar essa componente aqui, tá? Isso aqui é para ser um k, eu vou colocar um k aqui depois. E aqui o campo vetorial, certo? Nós já acabamos de ver aqui nas aulas passadas, né, de componentes m, n e r.
Então olha só, o que eu estou definindo aqui? Que isso daqui não é o produto vetorial do gradiente com o vetor, com o campo vetorial em questão. Então, ficou fácil. Ó. Como que calculo o produto escalar entre dois vetores? Essa componente vezes essa componente, correto? Só que essa componente aqui não é um operador diferencial, é uma derivada. Então, isso daqui, produto com isso daqui, vai ser a derivada de m em relação a x, mais essa componente multiplicada por essa componente, tá certo? Como essa componente aqui é um operador diferencial, vai ser essa derivada aqui, mais a terceira componente do vetor vezes a terceira componente desse vetor. Como essa componente aqui é um operador diferencial, eu tenho isso daqui, correto? Então tá aí, ó, o produto escalar entre esses dois vetores dá esse número aqui, que é o divergente do campo vetorial, tá certo? Tá aqui, ó. Então, montei aqui para vocês o vetorzinho gradiente, produto escalar com o campo vetorial aqui na forma das suas componentes, tá certo? Um detalhe importante aqui, pessoal, se esse campo vetorial E aqui, ele for um gradiente, ele for um vetor gradiente, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar da seguinte maneira, olha só. Então, o campo vetorial E é o gradiente dessa função f aqui, tá? Lembra lá da aula passada, quem não viu a aula anterior, volta lá e veja, aula 17, onde eu defino o que é o vetor gradiente. Então, o gradiente de uma função f, correto? Bom, então, esse campo vetorial aqui é o campo vetorial de vetor gradiente. Se eu quero calcular o divergente desse campo vetorial aqui, sabendo que esse daqui é um campo, é um gradiente, o que vai dar aqui, ó? Derivada segunda de f em relação a x. Por quê? Num campo vetorial gradiente, a primeira componente do vetor gradiente não é uma derivada aqui? Correto? Olha só. Então, m já vai ser a derivada de uma função f. Aí, para aplicar o divergente, eu não estou aplicando de novo a derivada, então o que eu estou fazendo? Eu estou derivando duas vezes a função f em relação a x, duas vezes f em relação a y, duas vezes f em relação a z, correto? Então, isso daqui é válido se esse campo vetorial E aqui for um campo vetorial gradiente, tá? Caso contrário, a expressão é essa daqui, tá bom? Agora vamos entender aqui o que significa fisicamente esse campo vetorial, esse divergente de um campo vetorial. Para nós entendermos um pouco melhor esse conceito aqui, vamos visualizar uma situação. Vamos imaginar um gás, certo? Um gás qualquer. Nós sabemos que um gás, em geral, ele é compressível, certo? Você pode pegar um gás ali, você consegue comprimir ele, né? Variar o volume dele ali através da aplicação de pressão, tá certo? Diferente de líquido, né? Líquido, em geral, ele é incompressível, tá certo? Por isso que a hidráulica, né, estuda ali transmissão de força através de fluido, certo? Então, os fluidos, eles têm a característica de ser incompressível, né? Pelo menos a maioria dos fluidos. E um gás, apesar de ser também as equações de fluidos se adequam ao gás, os gases também são tratados como fluido, ele tem uma característica, ele é compressível, tá? Ele tem uma variação de pressão. Isso é fácil de ver. Faça uma experiência aí vocês. Pega uma garrafinha PET de plástico qualquer, vazia, fecha bem ela, né, veda ela e aperta ela. Você vai ver que você vai conseguir apertar um pouquinho ela. Você vai conseguir pressionar essa garrafinha ali, né, você vai conseguir comprimir um pouco mais o ar que está ali dentro. Você vai ver essa característica do gás, que ele é, então, o oxigênio, no caso, né, ele é um material compressível, tá? Você consegue variar o volume dele, tá certo? Então, o gás é fácil de nós entendermos o conceito aqui.
Então, imagina que você tem um gás, correto? E aí você aplica uma pressão no ponto. Então, existe uma variação de pressão, tá? É disso que está dizendo aqui, ó. É um campo de velocidade qualquer, né? Imagina um escoamento desse gás aqui. E ele está expandindo ou comprimindo, tá? Eu dei o exemplo da garrafinha ali, você aperta ela em cada ponto, né? Vamos imaginar aqui, ó, o gás se expandindo. As linhas de escoamento iriam divergir daquele ponto, tá? Se a gente fosse desenhar as linhas naquele ponto ali, se eu estivesse apertando ele estivesse se expandindo, qual que era a direção de velocidade? Você ia ver que ele tinha que sair de um determinado ponto. E é isso que essa figura aqui está mostrando, olha só. Se eu pego esse ponto aqui e aplico uma pressão aqui de tal maneira que faça esse gás se expandir, o que vai acontecer? Olha só, a gente vai ver essas linhas aqui, né, apontando para fora, ou seja, o gás está divergindo desse ponto aqui para outros pontos, correto? Então o que vai acontecer aqui? O divergente, opa, tá aqui, ó, o divergente desse campo F aqui nesse ponto, x0 e y0, vai ser maior do que zero, ou seja, vai ser um divergente positivo, eles vão estar saindo daquela direção ali. E se por outro lado a gente tiver um gás em compressão, não é? Se eu pego um determinado volume e vou prendendo, apertando ele, apertando de tal maneira que o gás está indo para esse ponto aqui, a gente pode dizer que ele está convergindo para esse ponto aqui, correto? Olha só o que a figura aqui mostra, tá vendo? Então o divergente aqui vai ser menor do que zero, correto? Ou eu tenho fluxo de fluido ali, de gás entrando naquele ponto, tá? Então, basicamente, o que o divergente mostra para nós? Olha só, agora vamos voltar aqui para essa figurinha inicial aqui. Vou até aumentar um pouco aqui para vocês verem. O divergente, ele mede aqui, olha só, a variação do fluxo do vetor. Então eu peguei um volume de controle aqui, tá? A gente chama isso daqui de volume de controle, é um cubo de dimensões quaisquer aí desprezíveis no momento. Então veja só, veja que eu tenho um campo vetorial E inicial, E0 aqui, tá? Tá entrando aqui nesse fluido, não tá? Ó, nesse volume de controle aqui. Pode ser um fluido, um gás, um líquido, qualquer coisa aqui, campo de forças, né? O pessoal aí da engenharia civil, campo de forças, de tensões, deformações, tá? Então, olha só, você tem um campo vetorial que passa nesse volumezinho de controle aqui, tá? E sai esse campo vetorial aqui desse lado aqui que eu chamei de E1, tá certo? O divergente desse campo vetorial dentro desse volume de controle aqui, ele vai dizer qual foi a variação de fluxo desse campo vetorial dentro desse volume de controle aqui, correto? Basicamente é o que? O fluxo que entra menos o fluxo que sai, correto? Se o fluxo que entra aqui desse campo vetorial for igual ao fluxo que sai, o que eu tenho? Que o divergente é igual a zero, certo? Lembra lá do gás comprimindo e expandindo? A gente não tem variação aqui dentro de gás, correto? De volume de gás. Então, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai, eu teria aqui o divergente igual a zero. Caso contrário, se entra um campo vetorial aqui, um fluxo de gás aqui, e esse divergente é positivo, o que aconteceu aqui? Houve variação nesse fluxo, não houve? Houve aumento do fluxo, correto? E saiu um fluxo maior desse lado aqui, então o divergente é positivo. E vamos imaginar que entra de novo esse campo vetorial aqui, é zero, entra aqui nesse volumezinho e dentro desse volume aqui há uma contração do gás, correto? Uma compressão. Vamos imaginar aqui que a variação do volume aqui é diferente de zero, ou seja, tem uma diminuição de volume aqui, por exemplo. O que vai acontecer? Vai sair um fluxo menor do que o que entrou, correto? Ou seja, o divergente aqui for menor do que zero, né? Houve uma perda aqui de volume nesse caso aqui, tá? Eu espero que tenham entendido isso daqui. O divergente ele vai mostrar a variação de fluxo de um vetor. Então, se eu estou analisando a variação do fluxo, o resultado é um escalar, beleza? Vamos ver um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro.
Pessoal, aqui vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu peguei do YouTube. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, do vídeo completo, tá? É bem interessante esse vídeo aqui, tem bastante aplicações, uma explicação bem detalhada também, bem visual, tá? De campos vetoriais e divergente, tá? E rotacional também, que nós vamos ver na próxima aula, mas eu vou pegar só alguns visuais desse vídeo aqui para mostrar para vocês. E o link vai estar na descrição do vídeo aqui, acessem lá e dê uma olhada, isso daqui é bem interessante, tá? Então o vídeo aqui, ele mostra aqui, olha só, por exemplo, um campo vetorial, tá? Tá mostrando aqui, olha só, lembra lá que nós falamos de campos vetoriais. Olha que interessante esse campo vetorial aqui. Então nós temos um campo vetorial gravitacional, então a gravidade também é um campo vetorial, campo de forças, certo? Olha só, a gravidade aqui em volta da Terra, não é? Faz com que os vetores de força, né, estão apontando aqui para o centro da Terra. Aqui nós temos a Lua também, olha só. E aí a cor do vetor aqui está mostrando a intensidade desse campo vetorial, tá? Então olha só que interessante aqui. A mesma coisa acontece com o ímã, né? Então um ímã, ele também tem um campo vetorial, tá certo? Ele gera um campo vetorial que é o famoso campo magnético. Olha só que interessante aqui. O campo magnético de um ímã, ele é representado por um campo vetorial, olha só. Os polos tendem a se atrair, correto? Então o campo magnético, ele sai daqui do polo norte e tem direcionamento lá para o polo sul, olha só. Os campos vetoriais, então, tá mostrando aqui o fluxo magnético desse campo vetorial aqui, tá certo? Então, veja que interessante. Mas agora um conceito bem importante aqui é que só está mostrando a variação de tamanho dos vetores, tá? Veja esse campo vetorial aqui, olha só, de um fluido, de um escoamento de um fluido, correto? Ou de vento, né? O fluido aqui no caso seria o vento, tá vendo? Olha só como está mudando aqui, a gente consegue ver a direção do vento. Aqui seria cargas elétricas, não é? O campo magnético e o campo elétrico de cargas elétricas. Vamos pensar aqui, olha só, em campos vetoriais com cargas elétricas, tá? Cada ponto aqui dessas cargas, a gente vê um campo vetorial mostrando fluxo, correto? Ou a direção e velocidade desse escoamento. Veja aqui onde está marcado aqui, esses vetores aqui apontando para fora, a gente percebe o quê? Que tem um fluxo saindo daqui, como se fosse um fluido, como se estivesse surgindo fluido ali de algum lugar, correto? Então tá aparecendo aqui fluido, então ele sai desse ponto aqui e vai para fora dessa região, correto? É o que está acontecendo aqui no ponto, olha só. E alguns outros pontos, a gente tem o que? Entrando fluido aqui, correto? Veja só, sai daqui fluido, né, e entra aqui nesse ponto aqui nessa região, aqui sai daqui e vem para cá, correto? Sai daqui e vem para cá, tá vendo? E nesse ponto aqui, essa região parece que está consumindo fluido, está entrando fluido ali. Olha só como que fica o campo vetorial. Então, o divergente de um campo vetorial, né, tá aqui ó, o divergente desse campo vetorial F aqui, num ponto XY, vamos imaginar nesse ponto aqui, olha só, ele está dizendo quanto que está variando o fluxo naquele ponto. Nesse caso, lembra que eu falei? Está chegando aqui, está entrando, está saindo fluido aqui, correto? Nesse caso aqui é positivo, está entrando fluido nesse ponto aqui, correto? O fluxo de velocidade aqui nesse ponto, o que acontece? O campo, o divergente naquele ponto é positivo, correto? Você tem um ganho desse campo vetorial, desse fluxo aqui nesse ponto. Olha só. E aí alguns outros pontos é negativo, tá vendo? Ó? Tá perdendo aqui, tá ganhando aqui, correto? Então tá dizendo aqui, ó, mede o quanto desse fluxo aqui é gerado, quanto de fluido é gerado naquele ponto, tá? No caso aqui é positivo, né? Tá gerando fluido aqui, correto? Se fosse negativo estaria perdendo. Olha só, é o que está medindo esse campo divergente aqui nesses pontos, tá certo? Então voltando aqui para o nosso material, então o link do vídeo está aqui embaixo, tá? Eu aconselho vocês aí que assistam o vídeo inteiro, que ele é bem interessante. Então vamos fazer um exemplo aqui, olha só, tem dado aqui dois campos vetoriais, correto? Imaginando aqui que são campos de velocidade de gases escoando, tá? Então para o primeiro aqui,
é dado esse campo vetorial aqui, olha só. O campo vetorial F é dado por C, é uma constante, vezes x na direção y, e C, né, mesma constante, vezes y na direção j. Se nós formos desenhar esse campo vetorial aqui, a gente tem isso daqui, olha só. IJ positivo aponta para cá, correto? Negativo vai apontando para cá e assim sucessivamente. À medida que x e y se aproxima da origem, os vetores são menores, né? Isso, à medida que x e y se afasta da origem, ó, os vetores são maiores, tá certo? Então, o que está acontecendo com esse gás aqui? Então, calculando o divergente, pessoal. O que é o divergente? Olha só, a derivada da primeira componente em relação a x mais a derivada da segunda componente em relação a y. A primeira componente, c vezes x, está aqui. Segunda componente, c vezes y, está aqui. Derivando em relação a x e aqui derivando em relação a y, aqui vai dar c e aqui dá c. Dá 2c, correto? Então, a gente percebe o quê? Se esse c é maior do que zero, ele é positivo, o que está acontecendo? Os vetores estão apontando para fora, olha só. Não é isso? Então, nós podemos olhar aqui pela figura e afirmar que o gás está se expandindo. Não é? Se isso daqui fosse um gás, ele estaria se expandindo a partir desse ponto aqui, tá? O divergente positivo, né? Tá? Tem uma variação de fluxo positivo aqui. Caso ele fosse negativo, os vetores estariam apontando para dentro aqui, né? Ele estaria vindo daqui e apontando para dentro, correto? Se esse C for negativo, ele vai estar apontando aqui para a origem. Então, nós teríamos aqui um fluxo, né? Uma variação de fluxo negativo, ou seja, os vetores estariam apontando que está entrando nesse ponto aqui, tá certo? Então, isso daqui traz uma variação negativa. Olha só, esse daqui que é interessante. Isso aqui eu tenho um campo vetorial dado por essa expressão aqui, tá? E a gente pode perceber que esse campo vetorial aqui, ele está mostrando um fluido, né, um gás circulando aqui, olha só. É para cá que aponta isso daqui, né? Isso aqui aponta para baixo, isso aqui aponta para cá, ó, tá vendo? Então, nessa linha aqui, ó, eles estão circulando. Isso daqui basicamente mostra ou representa matematicamente um redemoinho, esse campo vetorial aqui, tá? Está normalizado já o campo vetorial aqui. Bom, então, isso daqui representa um redemoinho. Eles estão circulando aqui. Calculando o divergente, deriva essa parte aqui em relação a x. Ó. Deriva isso aqui em relação a x, dá isso aqui. Deriva isso daqui em relação a y. Então, derivando em relação a y, dá isso aqui. Ó. Negativo aqui, correto? Percebam que essa parcela aqui é exatamente igual a essa, não é isso? Eu tenho isso aqui menos isso daqui, que são iguais, eu tenho zero. Ou seja, o divergente desse campo vetorial aqui é igual a zero em qualquer ponto do domínio. Ou seja, o quê? Não tem nem compressão e nem expansão desse fluido aqui, desse gás, correto? Ele está simplesmente circulando em volta desse ponto aqui. Tá? Então, o divergente é igual a zero. Então, não tem variação de fluxo em ponto nenhum desse domínio aqui. Beleza? Espero que tenham entendido isso daqui. Lá no livro tem mais alguns exemplos, tá? Na próxima aula eu vou fazer mais alguns exemplos aqui e deixar para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me mande um e-mail aí ou mande um comentário aqui no vídeo, tá bom? Então, boa aula a todos e até a próxima.